Olá, namastê. Meu nome é Cris Pitanga, estamos aqui para mais uma live. O título da nossa live é Por que ensinar yoga na educação infantil? Então, daqui a pouco a gente vai abordar bastante sobre esse tema, né? E eu vou esperar um pouquinho para as pessoas irem chegando. Quem está chegando, seja muito bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Você é professora de educação infantil? Professora da Cirlei? Professora do Espírito Santo, é isso? Não entendi direito, Cirlei. Quem for professor de educação infantil podia me contar, só para me saber, né? Quantas as pessoas que são da área, né? Se você já trabalha com yoga também na educação infantil, é muito bom eu saber. Então, vocês que estão entrando, se quiserem aproveitar que vocês já estão entrando, que eu ainda não comecei, e lá no aviãozinho, se tiver pessoas que você acha que possam se interessar. Então, você é professora de educação infantil, praticante, e quer muito fazer com as crianças. Que ótimo, excelente. Que bom, gente. Coisa boa. E daí, de que cidades que vocês são? Poderiam contar um pouquinho de onde que vocês são, qual o estado? Excelente, Fernanda, professor de educação física pode usar muito yoga no seu trabalho. Tem vários professores de educação física que aproveitam muito, né, os métodos para usar. São Paulo, imagina, tudo bem, Cirlei, você é de São Paulo, ótimo. Boa tarde, Mara. Você dá aula voluntária na escola. Que bom. Cunha. Cunha é São Paulo, né? Que bom, Cirlei. Que bom que você estava procurando algo assim. Né? E a yoga tem, nossa, é fantástico, né? O método, a forma de trabalhar com criança é muito encantadora, assim. Eu amo. É muito gostoso. Você é de Ipiaú, Bahia. Meus pais eram da Bahia. Que lindo. Interior de São Paulo, né, Mara? Mais uma professora de educação infantil e fundamental de Santo André. Ótimo. Excelente. Então, enquanto vocês entram, eu vou só me apresentar, pode ser que tenha alguém que não me conheça, né? Então, meu nome é Cris Pitanga, eu tenho uma metodologia que eu criei, assim, de yoga para criança, que chama Metodologia Cris Pitanga Amor em Ação. E essa metodologia, quando eu vi uma frase de um grande yogi chamado Babaji, que ele diz, só o amor pode mudar o mundo, e daí eu realmente quis que a metodologia tivesse esse nome, porque eu acho que o trabalho com criança, quando ele é permeado com amor, com carinho, com respeito, né, com entrega, né, a gente entregar mesmo assim a nossa sabedoria para estar lidando com a criança, e aí esse amor vira um amor em ação. Então, por isso que eu escolhi, e essa metodologia ela é baseada em várias frases, em vários ensinamentos da yoga. Então, ela tem toda uma fundamentação filosófica teórica, né, que vem da yoga, né, e vem de grandes yogis, né. Então, é um prazer poder compartilhar, né, o que essa metodologia contempla, né, principalmente para a educação infantil, que é exatamente a base, né, onde as crianças são pequenas e que a gente pode fazer tantas coisas boas por elas, né. Então, eu vou guardar só mais uns minutinhos para poder começar.
A gente vai falar sobre isso, né? As posturas, em que elas estão baseadas, que você está falando, né, Marli, que você já trabalha, que ótimo. Eu gostaria de saber com vocês se o som tá bom. Vocês poderiam dar um ok? Se o som tá bom, a minha voz tá boa, tá dando para ouvir bem? Quem puder dar um okzinho? Uhum. Só para me saber se a minha voz tá boa. O som tá bom. Então eu vou começar com o conteúdo mesmo, propriamente dito agora. Então, assim, sejam as pessoas que trabalham como professor de educação infantil diretamente com as crianças, né, os professores de classe, ou sejam aqueles que trabalham com artes, ou então os professores de educação física, como eu vi que tem gente aqui de educação física, ou aquelas pessoas que fazem alguma outra atividade com as crianças da educação infantil. Todas as pessoas que estão ligadas, né, à área de educação infantil, os próprios pedagogos, os coordenadores, é bem interessante que esses profissionais tenham a oportunidade de conhecer o que a yoga pode oferecer, por que é importante ensinar a yoga na educação infantil. Só que antes da gente entrar no assunto propriamente dito do porquê ensinar, antes, eu já abordei esse assunto aqui em uma das minhas lives, mas eu preciso dar uma retomada, porque talvez tenham pessoas aqui que não sei se todos praticam, se todos sabem até o que é yoga, né? Então a yoga, a palavra yoga é uma palavra sânscrita, né? Que ela significa união, né? Então, assim, quando eu criei essa metodologia, eu procurei ficar bastante assim ligada aos conceitos da yoga, aos ensinamentos da yoga, para que essa metodologia contemplasse exatamente esses conceitos. Então eu venho trabalhando com yoga para criança desde 1996, né? Então já tem bastante tempo que eu trabalho tanto com yoga como com meditação para criança. E daí agora eu tenho dado bastante treinamento para professores sobre essa metodologia. Então, assim, a palavra yoga, ela significa, então, né, uma palavra sânscrita que significa união. E união do quê? Né? É a união do nosso corpo, da nossa mente, com a nossa alma, com o nosso lado, com as belas qualidades que existem na nossa alma. Então, a ideia da yoga é exatamente através de uma forma lúdica, através de uma forma vivencial, você possa levar para a criança, primeiro até esse próprio conceito da yoga, né? Para que a criança perceba que nós podemos ser felizes. Então, o objetivo da yoga é você se unir com essa alegria, com essa felicidade, com essa paz que está dentro de você. Né? Então, todos nós temos uma enorme quantidade de alegria dentro de nós, independente de como é a nossa vida, independente do que aconteça conosco, nós podemos acessar essa alegria, esse amor, essa paz que mora dentro da gente. E daí a yoga também, ela foi passada por uma época de boca em boca. Ela existe desde 5.000 anos atrás e durante muitos e muitos anos ela era passada apenas de boca em boca. Até que, para o nosso privilégio, um grande sábio chamado Patanjali, ele nasceu, cresceu e começou a perceber que todos esses ensinamentos, eles eram somente passados de boca em boca na Índia. E daí ele chegou à conclusão que alguma coisa tinha que ser feita. E daí ele escreveu um livro, para que nesse livro ele pudesse codificar, pudesse guardar todos esses ensinamentos. E daí o Patanjali, ele criou 8 passos, né, na yoga. Ele sistematizou, na verdade, a yoga que era passada de boca em boca, ele sistematizou em 8 passos principais. Que o primeiro passo é o yama. O que é o yama? Seria a gente tratar bem a todos, seria a gente procurar falar a verdade, não mentir, seria o autocontrole, o desapego, né? Então, o yama é tudo aquilo que você
deve fazer no sentido de cuidar bem das pessoas, cuidar bem dos animais, cuidar bem de todas as criaturas, né? E também o que você não deve fazer, que é não roubar, não mentir, né? Então, no Yama, a criança ela também pode aprender de uma forma lúdica esses preceitos. E tem também o Niyama. O Niyama é tudo aquilo que a gente deve fazer, que seria estudar, se autoanalisar, contemplar a natureza, contemplar o que tem de belo dentro de nós, ter disciplina na nossa prática de yoga ou de meditação, acreditar que realmente dentro de nós existe um enorme poder, existe o poder do amor, existe o poder da paz, né? E o outro passo seria o asana, né? O asana seria as posturas. No caso, quando Patanjali fala em asana, ele fala mais na postura de meditação. Mas a yoga também tem outros asanas, que daqui a pouco eu vou falar para vocês que asanas são esses. E dentro dos 8 passos de Patanjali também tem o pranayama. Pranayama significa controle da energia vital. Então, quando a criança aprende a respirar as técnicas da yoga, ela aprende a guardar dentro dela a energia vital. E as nossas crianças, como eu falei segunda-feira, quarta-feira, elas estão ficando desvitalizadas pelo fato delas usarem muito o computador, ficarem muito tempo na internet, até porque muitos estão estudando, né, online. Mesmo os pequenos estão tendo atividades também online. Então, por isso que as respirações da yoga, elas são uma preciosidade para que a criança possa aliviar essa mente que está sendo muito usada, né? E a criança, quanto menor, menos atividades mentais ela deveria de fazer, né? Então, se ela é pequena, com 3, com 4, com 5, se possível, ela não deveria nem de usar o celular, mas se usa que seja bem pouco, porque ela fica sendo sugada, a energia dela é muito sugada, porque a criança tem que estar em movimento, ela tem que estar se divertindo, ela tem que estar brincando, né? Então, por isso que o pranayama, né, ele armazena a energia vital dentro da gente. E a criança, desde pequena, pode aprender isso, né? Através das técnicas de respiração que são lúdicas. O outro passo de Patanjali é o pratyahara, que é você aprender a sossegar um pouco a sua mente, sabe? A se desconectar dos sons, se desconectar até dos sons que tem dentro de você. E tem técnicas de pratyahara muito lúdicas que você pode ensinar para as crianças. E daí tem também o dharana, que o dharana é a concentração, são as técnicas de concentração. O dhyana são as técnicas de meditação. E tem uma outra palavra, que é o 8º passo de Patanjali, que é o samadhi, que é a gente entender que nós somos um pequenino pedaço de um grande universo. E que todos nós temos um sol, uma luz que brilha dentro da gente. Por isso que eu trouxe o solzinho, olha. Eu coloquei no nosso cenário de hoje o sol, para representar que toda criança da educação infantil tem um solzinho que brilha, que brilha, que brilha dentro dela. Só basta a gente ajudar a criança a entender que existe esse solzinho, que existe essa luz que brilha dentro dela. E o maior objetivo da yoga é a gente ajudar as crianças saber disso, né? Saber que ela é um solzinho, saber que tem uma luz que brilha dentro dela, né? Mas o mais importante do que saber, vivenciar, praticar, sentir, experimentar que isso é verdade, que isso é possível, né? Então, é muito lindo esse trabalho, né? Esse trabalho de você levar a yoga, né, para as escolas, levar a yoga para as crianças, para que elas possam entender um mundo que ele é um mundo muito diferente, assim, do que a gente está acostumada. E que esse mundo está dentro de nós, né? Ela conhecer esse mundo que está dentro dela. E é isso que a yoga nos permite. E as crianças de 2, de 3, de 4, de 5, elas já podem ter muitas atividades sobre isso. E que vai ajudá-las muito, assim. Então, eu tenho várias professoras que já passaram para mim de diferentes lugares no Brasil e que estão utilizando a yoga na educação infantil e elas percebem
uma diferença enorme quando elas começam a praticar com os alunos delas. E essa é a ideia, isso é o que a gente quer, né? Oferecer para os pequenos. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de dizer assim já desde o início, é que assim, é muito importante que tanto o professor de educação infantil, o professor de educação física, o diretor, o coordenador, a pessoa que queira levar yoga para a escola, que fique muito atento, porque a yoga, ela não é apenas, ela não é uma recreação, ela não é uma brincadeira, ela não é só, a gente pode usar brincadeira na yoga, a gente vai usar jogos na yoga, a gente usa coisas divertidas e lúdicas, mas sempre com um objetivo de fundo, né? Sempre tem algo por detrás daquilo que a gente está fazendo. Então a yoga não é assim, tipo uma modalidade que você vai colocar para de repente divulgar, para de repente, né, ser um diferencial, que ela seja esse diferencial, mas um diferencial pelo que ela oferece, não em si mesmo, não pelo fato de ter yoga na escola, mas que tenha yoga como diferencial, mas de fato, que por detrás dessa prática existe a seriedade, a profundidade e é de muito valor, né, o que a yoga tem para oferecer. E que esses valores que a gente vai oferecer através da yoga realmente sejam muito assim, definidos por aqueles que estão trabalhando. Então, por isso que quem está trabalhando com a yoga precisa pensar sobre ela, precisa conhecê-la e precisa praticá-la para entender o tanto que ela é profunda, o tanto que a yoga realmente é transformadora, né? Então, isso é muito importante. E dentro disso, eu tenho até uma história para contar. Teve uma professora, uma diretora de uma escola, uma vez que me procurou, porque ela conseguiu uma pessoa para dar yoga para umas turmas, ela queria fazer primeiro experimental para algumas turmas na escola, e ela começou a olhar o trabalho e começou a achar que estava recreativo demais, assim. Ela falou, não, porque se eu quiser fazer recreação, eu chamo um professor de recreação. Então a yoga, ela tem que ter uma estrutura. A yoga que a gente for trabalhar com ela na educação infantil, ou mesmo em qualquer outra área, né, que seja no fundamental ou mesmo no colegial, é importante que tenha uma metodologia, é importante que tenha um formato de trabalho, né, para não ficar uma coisa solta. E daí essa pessoa, ela até conseguiu alguém que trabalhasse dentro de um formato que fosse, que contemplasse o que eu já falei para vocês, né, do que é yoga, os 8 passos, como também outros aspectos que depois eu vou abordar. Aí agora, para a gente continuar, eu queria pedir a vocês, se caso vocês queiram ir lá no aviãozinho, convidar pessoas que possam ter interesse. E uma outra coisa que eu queria falar é que quando você terminar de ver essa live, se você gostar, se você achar que ela vai agregar bastante coisas para você, eu peço para que você comente, para que você também marque os amigos para assistir, né? Convide, estimule as pessoas a assistirem. Tá bom? Porque aí vocês podem ajudar que mais pessoas possam se beneficiar com essas aulas que eu estou oferecendo. Serão 14 aulas. Então, se vocês divulgarem, as pessoas vão poder ter acesso e aí com isso eu vou poder ajudar mais pessoas. E eu vou ficar muito feliz com isso. E eu tenho recebido algumas mensagens que estão me deixando muito feliz. Muito feliz. Por quê? Porque as pessoas estão dizendo que estão aproveitando muito, que as informações estão sendo muito valiosas para elas, né? Então isso toca o meu coração, porque é uma delícia poder estar oferecendo essas aulas e beneficiando o trabalho das pessoas que estão trabalhando com as crianças, né? Então para mim realmente está sendo assim uma honra, assim, né? Estou muito feliz de poder fazer isso, tá bom? Então agora eu gostaria de falar um item que eu sempre vou repetir 500 milhões de vezes isso. Eu acho que eu posso dar 200 mil aulas e nessas 200 mil aulas eu vou falar sobre esse assunto. Não vai ter como não falar, entendeu? Que é a nossa preparação. Então, o professor de educação infantil, o professor de educação física, ou professor de artes, ou professor de inglês, espanhol, o professor que queira colocar na tua área vivências de yoga, ou a pessoa, o proprietário de uma escola, o diretor, o coordenador, que queira levar yoga para o seu projeto, é muito importante a preparação.
né? Que a gente se prepare. Primeiro que, se você não conhece yoga, que você arrume um professor de yoga, comece a praticar. Hoje tem tantas aulas online, é lógico que a aula presencial é ótima, mas enquanto não puder fazer, vocês podem ir fazendo aulas online, para que você já vá se preparando e conhecendo, né, esse método que na verdade é um modo de vida, é maravilhoso. Conforme você vai conhecendo, você vai vendo o tanto que a yoga transforma a nossa vida. Então, nós vamos agora, para eu poder continuar com outros aspectos que eu vou abordar sobre por que ensinar a yoga na pré-escola, na educação infantil, eu queria que agora a gente parasse um pouquinho, que nós nos preparássemos para a continuidade dessa live e para que a gente possa aproveitar bastante agora tudo que vai ser dito, que eu vou colocar algumas coisas bem práticas, que vão ser bem úteis, eu acredito, para vocês, né? Para vocês entenderem que tipo de trabalho que pode ser desenvolvido com as crianças. Então, eu queria pedir para vocês agora para a gente parar, né? A gente vai girar os ombros para trás, assim, respira, ao soltar o ar, você gira o ombro para trás. Vamos fazer isso 3 vezes, respira, gira o ombro para trás. Depois você repousa as suas mãos sobre as coxas, se for confortável para você, você coloca as mãos voltadas para cima, relaxa os seus ombros. E daí você vai relaxar também o teu rosto, relaxar os seus olhos. Você vai fechar os seus olhos, existe um ponto de concentração entre as sobrancelhas. Suavemente você dirige o seu olhar para esse ponto, que é o ponto da vontade, o ponto da concentração. E enquanto você faz isso, você procura relaxar o seu rosto. E agora a gente vai concentrar na nossa respiração. Observe o seu abdômen. Veja se quando você está inspirando, o seu abdômen está expandindo. E se quando você está soltando ar, seu abdômen está se retraindo. E agora fique como um mero observador, observadora da sua respiração. Relaxando os seus ombros e sentindo o abdômen se projetando e o abdômen encolhendo. Enquanto você observa a sua respiração abdominal, relaxa o seu rosto, relaxa os seus ombros, relaxa as suas pernas, relaxa os seus pés. E agora, respire bem grande, bem profundo e perceba mais uma vez o relaxamento de todo o teu corpo. Respire bem fundo e bem grande. Você pode soltar o ar pelo nariz ou pela boca. Veja o que teu corpo está pedindo. Se ele quer soltar o ar pelo nariz ou se ele quer soltar o ar pela boca. Aí você respira bem fundo e bem grande e solta o ar pelo nariz ou pela boca. E a cada vez que você solta o ar, perceba o relaxamento de todo o teu corpo. Perceba o relaxamento da tua mente. E aí conecte-se com seu coração. Sinta a alegria que pode estar agora reverberando no teu coração. Ou a paz, ou o amor. Sinta as belas qualidades que moram dentro de você e que sempre estão esperando que você pare, relaxe, para que você possa senti-las, saboreá-las. Agora, mantenha os seus olhos fechados para que você possa ouvir uma frase muito inspiradora para quem trabalha com criança. Essa frase é do grande yogi chamado Paramahansa Yogananda, quando ele diz: cabe aos adultos de hoje elevar a consciência das crianças, conduzindo-as a uma vida equilibrada. Cabe aos adultos de hoje
elevar a consciência das crianças, conduzindo-as a uma vida equilibrada. Perceba agora mesmo você como esse breve exercício de respiração já te recarregou de energia e te ajudou a se conectar com a calma, ou a paz, ou o amor, ou alguma outra boa sensação que mora dentro de você. Agora vocês podem ir respirando e soltando o ar. E aí, eu vou começar agora a falar para vocês o que pode ser oferecido para as crianças. Então, assim, o que eu já havia falado antes, que é o que é yoga, os 8 passos de Patanjali, são itens muito importantes da gente ensinar para as crianças. E isso sempre é ensinado de uma forma muito lúdica, para que a criança possa aprender de uma forma gostosa, de uma forma leve e divertida. Mas que ela aprenda, né, esses conceitos, para que ela possa levar para a vida dela esses conceitos. E aí existem também as técnicas da yoga. Então a yoga, ela tem um conjunto de posturas em que a gente imita os animais. E as crianças amam, né? Porque a criança é muito ligada para a natureza, principalmente a criança de educação infantil. Então ela vai amar imitar o gato, imitar o cachorro, imitar o leão, imitar a árvore, imitar o sol, imitar a lua, imitar a ponte. Então a yoga é um conjunto de posturas que representam tudo que tem no universo, né? Então a criança vai aprender a imitar esses elementos da natureza, os animais e objetos, e ela vai percebendo que quando ela imita esses animais, vai havendo uma transformação dentro dela de uma forma muito natural. Mesmo que a criança fique pouquinho na postura, se ela pratica com regularidade, o que vai acontecer? O corpo dela, a mente dela vai absorvendo os efeitos dessas posturas. E daí o que acontece? Ela vai acessando essas belas qualidades que existem dentro dela. É matemático. A yoga é uma ciência. A yoga não é só uma filosofia. Ela tem uma filosofia, mas ela é uma ciência. Por quê? Quando você faz, você tem um resultado. Então, tudo que a gente faz e que tem um resultado é uma ciência, né? Porque você está experimentando algo que te dá um retorno, que te dá um resultado muito prático e muito rápido, desde que tenha regularidade, né? Então, uma outra coisa que a yoga oferece são técnicas de concentração, que são maravilhosas para as crianças. O que eu já havia falado, as técnicas de respiração, que são os pranayamas, né? Então, com as técnicas de respiração, como eu falei, a criança ela vai guardando, vai armazenando energia dentro dela, e com isso ela vai conseguindo lidar melhor com as suas emoções. Então, isso vai dar um grande equilíbrio emocional e mental para as crianças. E também as técnicas de relaxamento. As técnicas de relaxamento da yoga específicas para as crianças, elas são maravilhosas, porque ajuda a criança a vivenciar algo que antigamente ninguém nunca vivenciava, né? E uma vez, há muitos anos atrás, isso mais ou menos em 1995 ou 6, eu já trabalhava com yoga para criança, e eu fui fazer um trabalho numa empresa, porque eu também trabalho com empresas. E daí eu fui fazer um trabalho numa empresa e tinha lá, olha que lindo o trabalho, eram para as pessoas que já tinham aposentado. A empresa fazia 2 vezes por ano, às vezes até 3, oferecia trabalhos para as pessoas que estavam em casa. Eles chamavam os funcionários antigos para oferecer para eles técnicas que eles pudessem praticar em casa. Um senhor, ele tinha, eu não lembro se era 87 ou 86 anos, e eu fiz uma técnica de relaxamento com eles, mas de criança, não fiz uma técnica para adulto. Aí um senhorzinho, ele veio, ele me abraçou e falou: Cris, eu nunca relaxei o meu corpo na minha vida, eu nunca sabia que eu podia fazer isso. Ele tinha 86 anos, ele ficou numa alegria. E eu ainda brinquei, porque eu fiz uma coisa bem de criança, aí que eles adoraram, né? Porque tinha
umas atividadezinhas, umas brincadeirinhas que eu fiz, que era bem de criança. E eu fiz de propósito, porque eles, a maioria eram avós, tinham criança em casa. Eu falei, ó, eu vou ensinar um de criança para vocês fazerem com os netos de vocês. E ainda entreguei escrito para eles. Então, olha só, ele tinha 86 anos, ele nunca tinha ideia de que existia uma técnica que dá para você relaxar e que você relaxa num ponto que o teu corpo começa a ter sensações que nunca teve na vida. Agora, tu imagina você ensinar uma criança de educação infantil com 2, com 3, com 4, com 5, a ter acesso a isso, a essas técnicas. Né? Elas amam, porque elas percebem, elas sentem, né, aquela sensação boa, de paz, de tranquilidade, de calma. Quem não quer isso na vida, né? Então, as técnicas de relaxamento são maravilhosas. E tem também as técnicas de meditação, que são lúdicas, que são criativas e que também ajudam muito a criança a acessar o seu mundo interior. Aí, eu queria dizer para vocês que no YouTube, no meu canal Cris Pitanga, lá eu tenho várias atividades, algumas atividades que eu coloquei, que vocês já, se você não tem muita experiência ainda com yoga para criança, você vai poder já ir lá, entrar, acessar esses exercícios, né, para que você possa fazer com seus alunos, ou com seus filhos, ou com as crianças com as quais você convive. Então, entra no meu canal para que você possa acessar essas mini aulinhas que eu fiz, que vai te ajudar já. E nessas mini aulinhas já tem algumas músicas do livro, que esse aqui é o meu livro, né? Que ele tá na 3ª edição, que é o Yoga com Música. E esse livro, ele tem histórias... Opa! Então, por exemplo, olha aqui a postura do leão, né? Então, ele tem a postura do leão, aí aqui tem uma história, que é uma dica da Duda, e aqui tem a música, e tem o CD. Como hoje em dia as pessoas não têm CD, as músicas estão no Spotify, no iTunes, tá? Então, assim, é bem interessante porque o livro Yoga com Música, ele é bem direcionado para as crianças pequenas. Hoje mesmo, ontem, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que o filho dela, na verdade ela comprou esse livro quando ela ainda estava grávida, ela ficava ouvindo e cantando as músicas pro bebê na barriga. E hoje o Lorenzo, ele está com 6 anos e ele ama esse livro, ele usa, ele faz. E ela falou que até os amigos andam comprando porque ele indica. Eu falei, oh meu Deus, arranjei um bom divulgador com 6 anos de idade. Então, assim, esse livro, ele é maravilhoso para o professor de educação infantil, porque ele traz as músicas, ele traz as posturas, ele traz historietas que você pode trabalhar com a criança, né? E daí a criança vai perceber o que acontece se ela canta essa música, o que acontece se você pratica a postura. E você também, como professor, né, se não conhece, também vai saber, tá? E esse livro você pode adquirir na livraria Omnisciência, que é www.omnisciencia.com.br. Se alguém quiser depois, pode me perguntar no direct. E qualquer pergunta que você queira fazer, porque eu decidi nas minhas lives dar a aula e não ficar olhando o chat, porque senão fica difícil às vezes, né, de ter uma linha de pensamento. Então vocês podem me perguntar lá no direct, que eu vou ter um prazer de responder se alguém tem alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta. E quiser saber sobre esse livro também, aí eu escrevo lá qual é a livraria, tá bom? E aí agora, então eu falei de yoga com música, a gente utiliza também na yoga para criança a contação de histórias, né? Então a contação de histórias é um outro jeito de você trabalhar tanto as posturas, como a respiração, como os relaxamentos, enfim. Então é um campo muito grande de atividades que você pode fazer, que vai ajudar a criança a se sentir mais motivada e interessada para a prática de yoga. A gente utiliza também artes, até teatro também utiliza-se na yoga, né?
E daí, deixa eu ver se eu esqueci de falar mais alguma coisa sobre do que a gente utiliza. Também jogos, brincadeiras, vivências lúdicas. Então, quando a gente vai trabalhar vários temas da yoga, a gente usa vivências lúdicas para que a criança possa entender melhor aquele determinado conceito que a gente vai passar. E daí, mas aí o que tudo isso, né, faz com a criança? Quais são, assim, em que ela quer, em que vai ajudar? Então, a criança que é pequena, né, os próprios movimentos da yoga vão ajudar tanto na coordenação motora fina como na coordenação motora grossa, na flexibilidade, na força, né, porque eles são pequenininhos. Então, tem exercícios que vai ajudar também nessa questão da força, no aumento da força, no alongamento, mesmo que sejam pequenos. Porque como tem crianças, às vezes, de 4, 5, que são pequenos, mas que estão ficando muito tempo sentados, né, esse negócio do computador e tal, isso você vai ver que muda o corpo da criança, né? Então a gente pensa que toda criança é flexível, mas não é. Tudo bem, às vezes a falta de flexibilidade pode ser por constituição física, mas às vezes pode ser pelo tipo de vida que a criança está levando. Então a yoga vai ajudar muito no corpo, né? E aí a yoga ajuda em que mais? Na concentração, no aumento da concentração, memória, tem exercícios que eles são estimulantes da memória, eles estimulam a memória. Tem exercícios que ajudam na questão do raciocínio, que ajudam a criança a aprender melhor. Então, porque como ela vai despertar essa calma mental, essa tranquilidade mental, consequentemente ela vai aprender melhor, né? Então, outros aspectos a gente trabalha também muito sobre a questão do pensamento, né, da criança entender sobre os pensamentos positivos, da gente pensar coisas boas sobre a gente, sobre os outros. Então, é um outro aspecto também que pode ser trabalhado na própria educação infantil. E aí vem, né, o aspecto grandioso assim da yoga, que é trazer para a criança sensações, né, que é a sensação da calma. Então, hoje em dia, a gente vê que a gente está num mundo muito agitado, né? Quer dizer, a quarentena, né, tá trazendo para a gente um questionamento, né? Muitas pessoas estão reavaliando seus hábitos, reavaliando várias coisas na vida, né, e até procurando adquirir novos hábitos para trazer para a sua vida essa calma, essa tranquilidade, essa leveza, né? E a criança, ela absorve, né, o que a gente está vivenciando enquanto adultos. A gente está convivendo com elas e elas são tipo esponjinhas. Então, se a gente também procura na nossa própria vida essas qualidades da calma, da leveza, da alegria, do amor, da suavidade, consequentemente a criança também vai aproveitar. Mas se a gente quiser fazer concomitante, né, buscar isso e também oferecer para a criança, aí ainda é melhor, né? Então, essas qualidades que a gente falou lá desde o início são as qualidades do nosso coração, da nossa alma e que tanto as crianças estão necessitando, né? Da calma, da leveza, da tranquilidade, da paz, né? Do amor, da alegria, né? E a gente vê que tem vários lugares fazendo atividades socioemocionais, né, para ajudar as crianças a se socializar melhor e tudo. E um dos aspectos da yoga também é esse, né? A gente aprender a respeitar o nosso amigo, a gente aprender a cuidar do nosso amigo, a gente aprender a valorizar o nosso amigo, e também as pessoas da nossa família, as pessoas mais velhas, as pessoas que são diferentes de nós, né? Que na verdade nós podemos ser diferentes, mas no fundo somos todos iguais, e daí a gente tem que respeitar também as diferenças e gostar de todos. Isso é uma questão de um trabalho que a gente também pode fazer, e a yoga também contempla muito esse aspecto social, do interpessoal, né? A nossa relação com os bichos, a nossa relação com os nossos amigos, a relação com as pessoas com as quais a gente convive, né? E também aí vem um outro aspecto muito interessante, que trabalhando tudo isso, então você oferece para a criança a possibilidade do equilíbrio emocional, né? E uma coisa muito importante de se falar, que para que isso ocorra no teu trabalho com seus alunos na educação infantil, é importante ter rotina, é importante ter disciplina.
O interessante é que os professores de educação infantil que eu conheci até hoje, eu trabalhei muitos anos em escola, trabalhei vários anos com educação infantil, e no nosso trabalho a gente sempre teve muito esse cuidado, e eu vejo que muitas escolas têm, muitos professores também, que é o cuidado com uma rotina. A criança, quanto menor, mais ela precisa de rotina, mais ela precisa de ritmo. E a yoga também contempla muito isso. A yoga também nos fala o tempo todo muito sobre isso, sobre o adulto ter uma rotina, o adulto ter uma disciplina em relação à prática da yoga, né, em relação à sua vida de uma maneira geral. Porque quanto mais a sua rotina ela é organizada, né, mais tranquilo vai ser o seu dia, né? E aí, quando a gente começa o nosso dia, a gente começa o nosso dia com yoga, a gente começa o nosso dia respirando, a gente começa o nosso dia relaxando, com certeza o seu dia, né, até a noite vai ser diferente. E a gente ajudar a criança a começar o seu dia com as técnicas da yoga, também vai fazer uma diferença enorme na vida dela e no dia dela e daquele grupo, né? Porque você vai estar com um grupo de crianças. Então, assim, eu tenho vários alunos que contam, assim, que depois que eles começaram a usar yoga na educação infantil, mudou muito, assim, mudou muito o comportamento da criança com ela mesma, com os amigos, ela com as crianças, né? Eu tenho uma professora até que me contou que eu achei muito bonito, que ela tem um cantinho da yoga. E muitas vezes, mas ela, acho que é primeiro ano que ela trabalha, se eu não me engano. Primeiro ano já é fundamental, né? Não é primeiro ano, é o antes do primeiro ano, que eu não me lembro mais o que é agora, desculpa. E daí ela disse o seguinte, que quando eles estão fazendo alguma atividade, aí tem uns que já vão para aquele cantinho, e eles mesmos vão fazendo algumas posturas de yoga sozinhos, às vezes cantam a música do livro da Tia Cris. E ela falou que é tão bonitinho, que naturalmente eles já estão fazendo isso. Então, uns ficam terminando, aí uns ficam lá fazendo. Então, ela falou que é um momento que ela criou para que isso ocorra e que é muito bonitinho. Quando ela, né, vê isso acontecendo, eles aproveitando aquele espaço no momento que eles querem aproveitar, né? Então, são exemplos muito valiosos. E aí eu queria contar uma outra história para vocês, porque a yoga, conforme a criança vai praticando, principalmente os pequenininhos, porque os pequenininhos eles estão na hora da aquisição de novos hábitos, eles estão na hora na aquisição de valores, eles estão na hora, né, de que o que você levar, eles absorvem assim com muita força, né? E eu estava lendo, quando eu estava planejando essa live para vocês, eu estava lendo um material americano e que me encantou muito, deles contando, que foi até, olha só que legal, achei muito fantástico, um departamento de saúde dos Estados Unidos de uma determinada cidade, que desculpa que eu esqueci o nome, que é um nome diferente, que eu não conheço essa cidade, mas que o departamento de saúde dessa cidade implantou um projeto de yoga na educação infantil para pais, professores e para as crianças. E aí foi tão bonito, assim, de crianças contando. E por que eles fizeram isso? Porque o índice de obesidade estava sendo um pouco grande em algumas unidades escolares. E isso é comum nos Estados Unidos. Então, eles fizeram isso para ajudar, não só, né, para a criança aprender tudo de yoga, mas também na questão da reeducação alimentar. E daí, nessa reportagem, conta um menino dizendo, né, que ele fez uma grande mudança de hábito, porque ele percebeu o que ele deveria de parar de comer, o que ele deveria de comer, enfim, e não foi, ninguém ficou dizendo para ele isso, sabe? Tipo, o próprio trabalho que eles foram fazendo, o próprio corpo dele foi sentindo a necessidade, ele foi sentindo naturalmente a necessidade de fazer mudanças na sua própria refeição. E ainda falou, né, que ele mudou a maneira dele comer, né? Então, é muito bonito isso, né? E daí eu queria compartilhar com vocês agora, deixa eu ver a hora, né, gente? Ótimo. Eu queria compartilhar com vocês agora, eu vi que no Brasil foi feita uma pesquisa na Universidade do Rio Grande do Sul
eles fizeram um trabalho com yoga na escola, as crianças um pouco maiores, mas é que eu achei tão bonito que as crianças disseram que daí eu queria compartilhar com vocês, né? Quer dizer, foram crianças que praticaram yoga por algum tempo, né? E aí depois eles perguntaram para elas, né, o que eles acharam, o que elas acharam dessa prática, e eu achei bem bonito assim os depoimentos das crianças. Então eu escolhi 4 depoimentos, daí eu queria ler para vocês, porque eu achei muito legal. Então assim, teve uma menina que disse assim: yoga faz a gente ficar bem melhor do que estava antes. Aí eu achei tão bonitinho, né? A yoga nos faz ficar melhor do que nós estávamos antes. E isso, de fato, é algo que acontece com todos os adultos que eu até hoje conheci que praticam yoga, né? Então, é o que eu desejo para vocês também, para quem não pratica. E daí a outra criança disse assim: eu aprendi que tudo na aula de yoga é bom para a saúde, para os sentimentos e para a respiração, que é bem o que eu disse para vocês, né? Então a yoga ajuda nos nossos sentimentos, a administrar os nossos sentimentos, ajuda na nossa saúde, que se a gente vê até aquele guri, imagina, ele mudou o hábito só através da prática de yoga para poder melhorar a questão da alimentação e na nossa respiração. E aí a outra criança disse: como é que é? Ah, olha só, eu não era nada, além de um pestinha. Agora eu sou muitas coisas, tipo, sou importante, sou legal, divertido e que pensa muito. Então, gente, não é lindo? Então, eu achei tão legal compartilhar com vocês esses depoimentos para a gente ver assim, eu era um pestinha. Talvez ele fosse chamado de pestinha, o que a gente talvez não deveria de fazer, né? Mas tudo bem, às vezes a gente faz, né? Tudo bem, não, a gente tem que tomar esse cuidado. Ou não, ou ele mesmo se achava que era um pestinha. E que depois da yoga, muitas coisas mudou. E que hoje eu sou importante. Ai, meu Deus. Hoje eu sou importante, eu sou legal e divertido. E pensa muito, porque provavelmente agora ele aprendeu que ele pode respirar, que ele pode relaxar, que ele pode cantar e depois agir, né? Provavelmente essa criança chegou a essa conclusão. E eu, assim, eu sou muito apaixonada por depoimentos de criança, porque eu trabalhei muitos anos como orientadora educacional em escola, né? Então eu tinha minha sala, fazia atendimentos individuais, fazia atendimentos grupais, fazia atendimentos de professores, ia nas salas de aula, que a gente tinha projetos de eu ir na sala de aula para trabalhar o autoconhecimento, o relacionamento com o outro e a transcendência, porque essa empresa que eu trabalhava, a gente já trabalhava com transcendência, gente, isso em 1986. Olha que legal, né? Então a gente já trabalhava com relaxamento, sabe? Dentro da Gestalt Pedagogia. Então era um trabalho belíssimo que eu tive a honra de ser treinada para fazer. Então, eu tive muitas experiências de crianças que se transformaram com esse trabalho. Então, quando eu conheci yoga, né? Então, assim, foi muito maior, porque a yoga tem muito mais a oferecer, né? Mas o trabalho que a gente fazia, ele era fantástico. E aí, esses depoimentos, quando eu li, me remeteu muito às experiências que eu tive, tanto em educação infantil como no ensino fundamental, como também no segundo grau. Trabalhei muitos e muitos anos no segundo grau. E que eu também adoro, porque os jovens, como eles precisam, né, de estar se olhando, de estar olhando as relações. Enfim, eu tive experiências muito fortes, né, com todas as faixas etárias, né. E era tão interessante que nessa unidade que eu estou contando para vocês, que eu estou pensando nela agora, foi uma unidade que eu trabalhei em Rondônia, numa floresta, na Floresta Nacional do Jamari. E nós tínhamos nessa escola quase 2.000 alunos. Mas o trabalho que essa escola fazia com as crianças era simplesmente fantástico,
sabe? Era fantástico, porque realmente o que a escola dizia que ia fazer de autoconhecimento, de relacionamento com o outro, de transcendência, era verdade. Não era uma coisa que estava só na missão educacional da escola. De fato acontecia. E daí eu vi muitos depoimentos como esse. Por isso que eu quis compartilhar com vocês. Porque realmente um trabalho bem feito e que leve as crianças a fazerem essas transformações na vida, isso é maravilhoso. Só que o Pitágoras já fazia... Eu trabalhei no sistema Pitágoras de ensino durante muitos anos. Então a gente fazia isso já há muitos anos atrás. Então era maravilhoso o trabalho. E o último depoimento antes eu era agitada, agora sou calma e feliz, porque agora eu aprendi como a yoga é divertida e me ajuda a me divertir. Não, desculpa. Peraí, gente. Porque agora eu aprendi como a yoga me ajuda a me divertir com os meus colegas e a minha família. Né? Então, olha que lindo, né? Eu era agitada, agora sou calma. Então, a consciência, né? Então, isso que eu queria trazer por último para vocês. A criança ela vai mudando a consciência dela. E a criança vai tendo, naturalmente, ela vai fazendo um processo de autoanálise, de autoconhecimento. Né? Então, assim, eu trabalhei na Escola Arte de Ser em São Paulo. Nós ajudei a fundar essa escola, que as crianças fazem yoga, comem comida vegetariana, meditam, né? E nessa escola a gente viu grandes transformações acontecendo, né? Então, assim, a gente tinha criança de abrigo lá, e teve uma criança de abrigo que eu acompanhei ela durante 6 anos. E a mudança dessa criança foi, assim, impressionante. Mas, assim, impressionante, porque eu fiquei com ela. Eu que acompanhei ela, todo o processo, eu ficava muito pertinho dela, porque ela tinha que ter um profissional fazendo uma dedicação especial para ela, e eu fiz isso. E a experiência que eu tive com essa menina na educação infantil, né, não só com ela, mas com todos os alunos, através da meditação, através da yoga, né, através de um relacionamento mais sutil, e lógico que com elas existia hora que a gente também tinha que ser um pouco mais dura, sabe, para ela entender que o limite era importante. Então, assim, sabe aquele trabalho amor, limite, e também um trabalho de oferecer essas técnicas de yoga, oferecer esse legado belíssimo que a yoga nos deixou. E essa menina, para mim, é um caso assim, uau, uma das experiências mais belas que eu já tive na minha vida com yoga, né? Apesar de que eu tive outras também em Resende. Trabalhei muitos anos com crianças especiais na minha cidade, em Resende, e que foi incrível o resultado também do trabalho da yoga com essas crianças especiais. Eu tive criança especial que ficou comigo 12 anos, né? Outras 8 anos, então foi muito tempo. Então foi toda uma história, né, com essas crianças. Né, de vivência de yoga e de resultado da yoga. Então foi belíssimo, belíssimo. Então agora, meus amores, eu queria convidar vocês para a gente fazer um breve fechamento. E como a gente começou, né, assim, fizemos uma respiração lá no início e tudo, agora eu queria mais uma vez fazer assim um fechamento. E antes eu queria dizer para vocês o seguinte: vocês perceberam como a yoga ajuda no desenvolvimento integral da criança, né? O desenvolvimento do corpo, da mente, do social, né? Da alma, né? Para que ela possa se conectar com o que tem de melhor dentro dela. Então a yoga, ela faz naturalmente, conforme você vai praticando de forma muito natural, você vai fazendo todo esse trabalho integral com você mesmo. E se você levar isso para a criança tão pequena, naturalmente, você também vai fazendo esse trabalho com ela, tá bom? Então agora, para a gente fechar, eu gostaria que novamente a gente fechasse os nossos olhos, só que eu vou ensinar uma respiração que é muito boa para criança, porque daí você tem uma respiração. Eu já ensinei, acho que em alguma aula, essa respiração, mas eu queria repetir,
porque é muito boa para criança pequenininha. E vocês são de educação infantil, é uma respiração maravilhosa. Então vocês vão fechar os olhos, vão fazer de conta que você é criança. Se você, na hora de soltar o ar, solta como criança. Lembra aí de um aluno seu, uma criança que você gosta, como que ela respiraria? Aí você faz que nem ela, tá bom? Então vocês vão respirar e solta o ar pela boca. Respira. Solta o ar pela boca. Respira. Solta o ar pela boca. Mais uma vez, respire e solte o ar pela boca. Então, respira mais uma vez e solte o ar pela boca. Mais uma vez, respire e solte o ar pela boca. Agora, concentre-se no seu coração. A cada expiração, sinta o seu coração, relaxe o teu corpo e ouça uma frase que eu trouxe para fechar, para mostrar como que a yoga faz esse trabalho integral com crianças, jovens e adultos. Focalize, essa frase também é de Paramahansa Yogananda, um grande yogi que veio para o Ocidente em 1920. Ele foi para os Estados Unidos disseminar a yoga, no caso a Kriya Yoga. E ele escreveu Paramahansa Yogananda. Se você puder ouvir de olhos fechados, para que possa interiorizar a frase ainda melhor. Focalize sua atenção em seu interior. Você sentirá um novo poder, uma nova força, uma nova paz em corpo, mente e alma. Focalize sua atenção no seu interior. Você sentirá um novo poder, uma nova força, uma nova paz em corpo, mente e alma. Então agora nós vamos respirar fundo, vamos abrindo os nossos olhos. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês, né, que ficaram assistindo essa live do começo ao fim, né? Gratidão. E eu gostaria de dizer que na semana que vem eu vou participar de um congresso que eu participaria lá nos Estados Unidos. Eu ia viajar, estava tudo programado para fazer esse congresso, que é um congresso sobre meditação, né? Que no congresso até tem uma parte de meditação para criança que é maravilhoso. Só que por causa da pandemia, o congresso vai ser online e ele vai ser gratuito. E ele está aberto, sabe, para quem quiser participar. Se algum de vocês tiver interesse em conhecer mais sobre meditação, esse congresso vai ser da Self-Realization Fellowship, que é uma instituição de Paramahansa Yogananda, que foi um grande yogi, né? Então, se alguém tiver interesse, eu posso passar a informação de como você pode saber sobre esse congresso. Vão ter palestras em português, né? Ele vai ser muitas coisas em inglês, mas vai ter bastante coisas em português. E vai ter inclusive alguns momentos em português, é só para quem é estudante da Self-Realization Fellowship. Mas tem alguns que a pessoa pode não ser estudante, pode praticar. E se alguém quiser adquirir técnicas de meditação, também pode adquirir para poder até conhecer essas técnicas. Mas para conhecer precisa antes solicitar as técnicas, né? Então, enfim, se alguém quiser eu posso informar depois. Então, na semana que vem eu vou fazer, eu ainda vou decidir se eu vou fazer o vídeo para semana que vem ou para outra semana, eu vou ainda decidir, porque tem um tema para semana que vem, mas esse que eu vou falar sobre a importância do silêncio, de retiros individuais, que são
ajuda muito o professor, principalmente o professor de educação infantil, de ter esse momento, né, de se recolher, né, de se silenciar, e eu vou falar exatamente sobre isso, que ou vai ser um vídeo ou vai ser uma live, eu ainda tô decidindo, tá? Mas a semana que vem eu vou estar a semana inteira, uma semana, cuidando realmente da minha parte mesmo espiritual, de aplicar bastante o que eu falo na minha própria experiência pessoal. Então eu vou ficar uma semana bem focada nas palestras, nas meditações, em tudo que o Congresso vai oferecer. E assim eu vou estar mais recarregada para as próximas lives, porque ainda a gente vai ter outras lives, vão ser 6 lives ainda, né? Que eu vou oferecer depois dessa semana, que eu vou ter uma semana de Congresso. Então, queridos, muito obrigada por vocês terem vindo, fico super feliz. Vou olhar um pouquinho vocês agora. Aí, se você tem interesse no Congresso, eu peço para que você me peça no direct, tá? Ou acho que é melhor no direct, porque aí eu vou passando para quem quiser, tá bom? Eu passo sim com o